muitas vezes o fator determinante da vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Olá, voltamos aqui, eu, professor Uranei, fazendo Realidade Federal mais RID em exercício. Só comentando aqui a nossa frase anterior, né, que muitas vezes os fatores determinando a vitória, gente, não são as escolhas, tá? Mas sim as renúncias. E quantas vezes está renunciando? Está renunciando a um encontro com alguém que você queria, tá certo? Está renunciando a uma diversão, a um filme para fazer o quê? Para estudar. Então, muitas vezes, o fator que vai determinar a sua vitória, tá? Não é o que você escolheu fazer, é o que você deixou de fazer, você renunciou a fazer, beleza? Vamos embora começar aqui, continuando, né, as nossas resoluções de exercício de prova de realidade estrutural mais RID. 36. Vitorioso em vários pontos, o projeto de construção da nova capital no Planalto Central falhou no objetivo de interiorizar o desenvolvimento nacional? Errado. E errado por quê, gente? Porque ele não falhou, pelo contrário, interiorizou e hoje, né, nós temos aqui a consolidação do Centro-Oeste, né, dentro da economia nacional. Questão 37. Com graves problemas estruturais, como transporte e segurança, o entorno do DF teve sua população bastante ampliada nas últimas décadas? Verdadeiro, em função até do que, gente? Da pressão demográfica e da especulação imobiliária dentro do próprio Distrito Federal. Então, questão correta. Vamos para 38. Por sua especificidade, a RID omitiu a crucial questão da segurança pública. Segurança pública. Na configuração das áreas de interesse para sua atuação, errado 3 eternidades seguidas. Que sentido faria ter todas as outras políticas públicas junto e não ter a segurança pública? Errado. 39. A atração exercida pelo agronegócio, particularmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, fez cessar, acabar o fluxo migratório para o entorno do Distrito Federal? Errado, já está aqui, ó, errado, 3 eternidades seguidas, tá? Continua essa migração para o Distrito Federal, continua a migração, o entorno, tem previsão, inclusive, que Águas Lindas de Goiás, que hoje está com em torno de 205, 210 mil habitantes, chega a 1 milhão até o ano 2035 e se torne o quê? Essa metrópole também aí, né? Estou falando metrópole, não estou falando região metropolitana. Por favor, não confunda. Metrópole é essa grande cidade, ela está crescendo e crescendo muito. Próxima questão. Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais. Lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé, inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Juscelino Kubitschek, Brasília, 2 de outubro de 1956. Sobre a história e geografia do Distrito Federal, julgue os itens a seguir. Vamos lá. 40. As regiões administrativas que são dotadas de independência política e econômica. Parou aí. Eu já falei várias vezes, vou repetir, gente. Região administrativa não é município. Região administrativa não pode ser comparada a município. Região administrativa não possui autonomia econômica nem autonomia política. Região administrativa não faz suas próprias leis. Região administrativa não elege ela é exclusivamente o seu deputado, tá certo? Região administrativa não arrecada impostos. Todo e qualquer imposto que você pague, pode observar no seu IPTU, no seu IPVA, tá? É para quem? É para o GDF, para o Governo do Distrito Federal. Nem a cidade de Brasília, nem a RA1 hoje, denominada de plano piloto, arrecada impostos. Quem arrecada, gente, é quem? O GDF, o Governo do Distrito Federal. Então lembre-se, não possui autonomia econômica, nem autonomia política. Vamos lembrar que a autonomia política do Distrito Federal é exercida pela Câmara Legislativa de todo o DF, com 24 deputados distritais. Então tá aqui, ó, crescer de forma vertiginosa nas últimas décadas e hoje já são 33? Hoje já são 33, mas elas não possuem independência política e econômica no caso, tá certo? Errado 3 eternidades seguidas com X bem grandão aí. 41. O alto poder aquisitivo dos moradores do Distrito Federal. Parou aqui por enquanto. Gente,
o DF, ele possui a mais alta renda per capita do país. Enquanto o trabalhador médio no país ganha R$ 2.200 por mês, tá? Isso dados antes da Covid, tá? No Distrito Federal, algo em torno de 4.450. Então nós temos mais que o dobro da renda nacional. Mas lembre-se, apesar da gente ter o maior PIB per capita do país, nós temos a maior desigualdade social. Aqui, gente, quem é pobre demais, é lascado, tá? Então nós temos essa grande desigualdade social, mas mesmo tendo essa grande desigualdade social, tá? No Distrito Federal nós não temos ninguém, entre aspas, milhões de aspas, por favor, eu que fui subsecretário de Segurança Alimentar do Distrito Federal, sei bem o que é isso, tá? Vivendo chamado abaixo da linha da pobreza. O que é viver abaixo da linha de pobreza? É você passar o dia com menos de $1, é passar o dia com algo aí, e não é esse dólar caro que está hoje não, tá, gente? É passar o mês com algo em torno de R$80, R$90. É o que nós temos do Plano Brasil Sem Miséria, que hoje está em torno de R$84 mês, tá? No Distrito Federal se faz um complemento dessa renda no chamado Plano DF Sem Miséria e chega a R$144 por mês. Então, esses são os dados relacionados com desigualdade social do Distrito Federal. Partindo disso, vamos responder à questão. O alto poder aquisitivo dos moradores do Distrito Federal pode ser visto nas ruas. Sim, no Distrito Federal nós temos a maior porcentagem de carros por habitantes, uma vez que o crescimento da frota de automóveis foi a maior do país e hoje gera congestionamentos e problemas com estacionamentos, levando o poder público a sugerir rodízio de placas como solução para os problemas viários do DF. Gente, questão verdadeira. Houve a sugestão do rodízio de placa. Por que voltar atrás? Porque a renda é tão alta aqui que o pessoal falou, não tem problema. Eu compro 2 carros, um com a placa pá, outro com a placa ímpar. Acabou. Se fizer por placa pá e placa ímpar, cada dia eu uso um carro diferente. Se você fizer pela numeração, eu compro a numeração, por exemplo, 3 e compro a outra 8. Você nunca vai bater a 3 e a 8 junta. Então o que acontece? Olha só que interessante que o pessoal fez. Tá? Eu quero fazer rodízio agora com essa numeração toda maluca que tem aí, né? Então, você vai fazer o quê? Você teve essa sugestão, já teve sugestão, por exemplo, de se cobrar estacionamento público, que na verdade, né, o grande parte dos estacionamentos públicos do DF, eles são privados. Você chega numa avenida comercial em Taguatinga, você chega em setor bancário sul, tá? Você chega em setor de diversão, qualquer localidade. As pessoas que trabalham na localidade chegam cedo, colocam seu automóvel numa vaga pública e ele passa o dia todo ocupando aquela vaga. Você pode observar que a vaga tem até nome. Quando chega alguém diferente, a vaga já é estranha. Tá? Por que isso? Porque ela acaba sendo uma vaga privada ali. Então, teve a sugestão de se cobrar, ainda não implementada. A sugestão é fazer igual alguns estados têm a Zona Azul, no máximo 15 minutos, no máximo 30 minutos, e depois teria que fazer o quê? Mudar de vaga ou pagar uma taxa por isso. Futuramente, quase certeza que vai ter. Falar em melhorar o transporte público, essa conversa a gente não escuta, não é verdade? Então essa questão está correta. Outro reflexo do alto poder aquisitivo do morador do DF é o quê? É a alta concentração de shopping centers no Distrito Federal. Questão 42. Pesquisas e estudos recentes demonstram desfigurações no projeto Lúcio Costa. Nós já falamos sobre isso, nós estamos vendo várias desfigurações realmente. O que pode, futuro, levar Brasília a perder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que foi concedido pela Unesco? Aí sim, futuramente pode. Vou voltar aqui para vocês verem o seguinte, ó, a matéria que saiu. STF obriga a retirada das grades em prédios residenciais no Cruzeiro. Na verdade, o STF reconheceu a decisão do STJ, não é isso? Mas já tiraram? Não, vão tirar? Duvido, Deodó. Mas a questão está correta. Pode levar. Não significa que já levou, que já perdeu. Questão 43. Em 2020, Brasília completou 60 anos de idade. E o plano piloto? O traçado urbanístico de Oscar Niemeyer parou aí, gente. O traçado urbanístico é de quem? De Lúcio Costa. Oscar Arquiteto, lembra disso? Tá? Gente, questão de 2020, analista judiciário do STM, tá certo? E aí você traz o quê? Falando que foi o traçado urbanístico de Oscar Niemeyer, a questão já está errada o quê, gente? 3 eternidades seguidas. Foi tombado como patrimônio histórico da humanidade? Não, ele foi tombado, e aí sim ganhou o título. Olha como é que está errado aqui, inclusive o texto, tá vendo? Ele não foi tombado como patrimônio da história da humanidade. Ele foi tombado para não se mexer, tá? E aí sim depois ele ganhou o título.
questão 44. Isso, 43 está aqui, vamos para 44. O Distrito Federal, apesar de possuir a maior renda per capita e o mais elevado índice de desenvolvimento humano, IDH. Rapidamente, o que é IDH? IDH, gente, é Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice criado pela ONU em 1990, que vai fazer o quê? Que vai analisar 3 indicadores, tá? Grau de escolaridade, expectativa de vida e renda per capita. Olha só, nós temos o mais alto grau de escolaridade do país, enquanto a média nacional é de 11% da população com 25 anos ou mais, que o nível superior, no DF é 33%, quase 34%. Enquanto no país a média de analfabetos é de 7%, no Distrito Federal bate a menos de 1%. Tá basicamente residual aí, né? Expectativa de vida, nós temos as mais altas expectativas de vida do país. Se você levar por unidade da federação, somos a mais alta. Tá? E não tem como comparar o DF com o município, não é verdade? Tá? E a outra é renda per capita. Nós já somos a maior renda per capita do Brasil. Continuando. Possui imensas desigualdades individuais e regionais. Sim, o debate, a formulação, a implantação e o planejamento de políticas públicas visam a melhoria das condições de vida da população com relação ao tema, ou seja, desigualdade social, desenvolvimento humano, IDH. Analise e julga os itens a seguir. 44. O atual censo do IBGE mostra que o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no DF, eu já falei para vocês que é viver abaixo da linha de pobreza, é maior que o índice nacional? Errado. Apesar da nossa igualdade social, nós daqui dizem que foi no governo Agnello, que veio essa explanação, que veio esse reconhecimento que no Distrito Federal não tinha ninguém vivendo o quê? Abaixo da linha de pobreza, tá? Então a questão está errada. Questão 45. A acelerada expansão da área urbana tem se dado, em grande parte, sem planejamento. Até aí está verdadeiro. A área urbana tem se expandido sobre a rural, né, sem planejamento. Isso tem prejudicado a preservação ambiental e pondo em risco os recursos hídricos da região? Questão correta. Vale lembrar o seguinte, quando você faz um condomínio irregular, tá, você está hipermeabilizando o solo. Toda aquela água que iria infiltrar e ficar no lençol freático, ela vai parar onde agora? Ela está indo parar no oceano. Mais ainda, contamina com o quê? Com fossas sépticas, tá certo? Então, com isso, você está atacando o meio ambiente. Depois o pessoal está com falta de água, racionamento e não sabem por quê. 46. Em regiões administrativas de formação recente, tais como estrutural, sol nascente, fercal, encontra-se alto índice de domicílio precário, com ausência de esgoto sanitário, por rede geral ou fossa séptica. Questão correta, inclusive correndo a céu aberto, a coisa horrorosa. 47. É baixo o índice de analfabetismo encontrado no Distrito Federal, quando comparado com o resto do país. Eu já falei para vocês, corretíssimo isso aí, aqui nós temos um grau de escolaridade mais elevado que o resto do país. 48. O Distrito Federal se destaca no cenário nacional por possuir o maior PIB per capita. Até aqui está verdadeiro. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui na canetinha, vamos embora aqui. Até aqui está verdadeiro. Resultado do pujante setor secundário que alavanca a economia do centro-oeste brasileiro? Errado. Setor o quê, gente? Terciário, no caso, não é isso? Então a questão está errada. Olha o nosso livro aqui, você encontra aqui nas melhores livrarias da cidade, bancas de revistas, Amazon e companhia. Vamos lá, questão errada então. Próxima questão. 49, vamos ler o texto. As regiões administrativas são áreas territoriais do Distrito Federal, cujos limites físicos, estabelecidos pelo poder público, definem a jurisdição da ação governamental para fins de descentralização administrativa e coordenação dos serviços públicos de natureza local. Analise as afirmativas e julgue-as em certo ou errado. Vamos lá. A região administrativa do Jardim Botânico, RA 27. Aqui está Jardim Botânico. Faz divisa com as regiões administrativas do Lago Norte, que aqui está Lago Norte, ó. Lago Norte, laranjado aqui, tá certo? Já faz divisa? Já viu que? Não, você tem o Paranoá aqui no meio.
Ainda para complicar, coloque Sobradinho 2. Sobradinho 2 está lá na caixa prego. Então o que acontece, gente? Essa questão está errada. Eita, professor, eu tenho que saber a localização das RAs? Tem. A dica, dá um print na tela aqui. Pegue esse mapa das regiões administrativas, que é o último que saiu, tá? E sai observando, sai tentando memorizar onde é que fica cada uma. Mais ou menos no mapa do Distrito Federal. Já falei e vou repetir, você não precisa gravar a numeração delas. Eu nunca vi isso estar errado, tá certo? Mas tem que saber a localização, quem faz fronteira divisa com quem. Em 1958, a região administrativa de Planaltina, RA6, e Planaltina realmente é RA6, tá? Foi a primeira a ser criada, pois a cidade de Planaltina existia antes da transferência da capital federal para o Centro-Oeste. Errado 3 eternidades seguidas. E vamos tentar entender agora por que está errado. Gente, Planaltina é a cidade mais antiga, tá? Ela é de 1859. Tá certo? 2. Planaltina existia antes do DF, antes da demarcação do quadrilátero cruz, 33 anos do quadrilátero cruz. Tá? Mas o que acontece? Planaltina foi incorporada e passou a fazer o quê? A parte que estava dentro do DF, do quadradinho, DF, e a parte que ficou fora, ficou sendo quem, gente? Planaltina de Goiás, conhecida como Brasilinha. O que acontece? Em 1964, veio a Lei 4545, que criou 8 regiões administrativas. Criou ela ao mesmo tempo, tá certo? Criou quais regiões administrativas? RA1 Brasília, RA2 Gama, RA3 Taguatinga, RA4 Braslândia, RA5 Sobradinho, RA6 Planaltina, RA7 Paranoá e a RA8 uma tal de Cidade Jardim. Então não teve essa de uma RA ter sido criada primeiro que a outra. A gente pode falar quais são as cidades mais velhas, mais antigas do Distrito Federal. Agora as RAs foram criadas essas 8 ao mesmo tempo. Em 89, criaram mais 4. Tá? RA, que era Jardim, tá, gente? Vai se agregar a Planaltina e a Paranoá. Pedaço para cá e pedaço para lá, e a RA8, a numeração fica para Núcleo Bandeirante. RA9, Ceilândia, RA10, Guará, RA11, Cruzeiro, e RA12, Samambaia. Em 93 e 94, cria-se mais 7, RA13, Santa Maria, RA14, São Sebastião, RA15, Recanto das Emas, RA16, Lago Sul, RA17, Riacho Fundo 1, RA18, Lago Norte, e RA19, Candangolândia. Então, nós tivemos o quê? Tá? A criação de lá para cá, criou-se mais 14 RAs e hoje somos 33, sendo a 30ª Vicente Pires, 31ª Fercal, 32ª Sol Nascente Pôr do Sol e 33ª Arniqueiras, tá certo? Então não teve essa questão de uma RA ter sido criada primeiro do que a outra. Vamos lá, questão 51. A cidade estrutural e a cidade do automóvel integra a região administrativa do setor complementar de indústria e abastecimento, tá certo? O chamado esquia, tá certo? O chamado esquia, tá? RA 25, questão o que, gente? Correta. Nós temos 2 localidades aí, 2 setores, né, habitacionais econômicos, tá certo? Formando o quê? Formando uma RA só. 52. As regiões administrativas do Lago Norte, RA18, tá vendo como eles nunca erram isso aqui? E Lago Sul, RA16, são a de maior densidade populacional do Distrito Federal. Gente, o que vem a ser densidade populacional? É muita gente em pouco espaço. Para um pouquinho e eu pergunto para você. Tem muita gente em pouco espaço no Lago Sul e Lago Norte ou são mansões gigantescas e poucas pessoas morando? Inclusive, muitos estão vendendo porque os filhos casaram e foram para outra localidade, estão vendendo e indo basicamente para o sudoeste ou noroeste. Tá? Então lá é baixa densidade demográfica. Ah, professor, gostei. Mas qual é a RA com a maior densidade demográfica? Mais gente para pouco espaço? Varjão. Por que isso? Porque Varjão, basicamente, você não tem nem área rural ali, tá? É só área urbana realmente, é tudo ocupado, é muita gente para pouco espaço. Então a questão aqui está o que, gente? Errada. Vamos lá, questão 53. O Distrito Federal possui 33 regiões administrativas. Até aqui está correto. Sendo a Arniqueira, 33ª, a mais recente. Até aqui está correto. O crescente número de regiões administrativas é fruto da expansão territorial do Distrito Federal nos últimos 10 anos.
Calma lá, gente. Expansão territorial. Quer dizer que o Distrito Federal, que tinha 5.800 quilômetros quadrados, ele expandiu o seu território e hoje tem 10.000 quilômetros quadrados, é isso? Ou tem 12 mil? Não, né? Então não houve a expansão territorial, tá? Houve até um adensamento populacional, tá? Você surge novas áreas urbanas, mas não houve essa expansão territorial. Gente, que pegadinha, não é pegadinha, né? Mas que sacanagem isso aqui. E leva grande parte a errar. Questão 5.4. Brasília, cidade planejada para ser a capital do país, tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, apresenta hoje a maioria dos problemas de uma grande cidade. A respeito de Brasília, jogo existe, né? Vamos lembrar que ela não foi tombada pela Unesco. Isso aqui é texto. O texto está mal redigido, porque isso aqui caiu na prova, tá? Mas ela não foi tombada, ela ganhou o título depois de ter sido tombada. Vamos lembrar disso, né? Vamos lá, apresenta hoje a maioria dos grandes problemas da cidade. A respeito de Brasília, julgue os itens. Uma das justificativas para a transferência da capital da República da cidade do Rio de Janeiro para Brasília foi a interiorização do povoamento brasileiro. Verdadeiro, vamos lembrar lá que Hipólito José da Costa já defendia que a capital deveria ir para o interior em função de quê? De segurança. O litoral estava à mercê de qualquer ação de pirataria ou nação invasora. Tá? Questão de interiorização, porque aqui você poderia facilmente se comunicar com o resto do país, enquanto o Rio de Janeiro estava, como ele próprio dizia, a um canto do território nacional. E mais uma coisinha, o quê? Tá? Que o Brasil deveria fazer igual aos Estados Unidos e construir uma cidade para se tornar capital. Então, uma das justificativas para a transferência foi a interiorização. Verdadeira a questão aqui. Corretíssima. Vamos lá, questão 55. Desde o início da construção de Brasília, os migrantes de baixa renda vêm sendo direcionados para as áreas periféricas, devido às políticas institucionais que visam sua integração à cidade. Gente, visa integração à cidade ou visa excluir mesmo das áreas centrais? Seu encaminhamento no mercado de trabalho, de acordo com sua qualificação e a melhoria de suas condições de vida. Gente, errado 3 eternidades seguidas. Quando foi que foi feito isso aqui no DF? Nunca. 56. De acordo com os últimos censos demográficos, realizados pelo IBGE, Brasília, conhecido plano piloto, RA1. Tá vendo como que o examinador ele gosta de separar bem, tá? E para você não confundir isso com o quê? Com o Distrito Federal como um todo. Assumiu uma posição de grande cidade, com mais de 2 milhões de habitantes, ao lado das principais capitais brasileiras, errado 3 eternidades seguidas. Brasília, capital da República. Brasília, a área conhecida como plano piloto, popular avião. Brasília, a RA1, que hoje recebe o nome de RA plano piloto, tá? E a sede do governo do Distrito Federal, tá? Ela tem hoje em torno de 210 mil habitantes. Tá muito distante de 2 milhões. Quem tem 3 milhões hoje é quem, gente? É o Distrito Federal. E lembrar que o entorno possui mais 1,5. Então a rede somada possui quanto? 4,5. 57. O DF assiste a um crescente grau de degradação da paisagem natural, em boa parte explicado pelo crescimento urbano desordenado. Aí sim nós já falamos sobre isso, verdadeiro. Inclusive, tá, essa semana passou uma reportagem sobre as várias áreas próximas, inclusive mata ciliar, sendo degradadas, sendo invadida por grileiros, né? O GDF foi questionado pela imprensa e não falou nada, tá? A polícia não faz nada, porque a reportagem tem mostrado que muitos desses grileiros têm integrantes, infelizmente, das forças de segurança pública também, e aí fica a natureza a mercê desses grileiros e todos nós da sociedade do Distrito Federal a mercê disso. E aí depois nós temos toda a crise hídrica aí, toda a crise ambiental, e a gente não sabe por quê, né? 58. As cidades satélites, ou seja, entenda, as cidades dormitórios, aquela que durante o dia a população sai para trabalhar fazendo a chamada migração pendular e à noite volta, são desprovidas de uma estrutura econômica suficientemente dinâmica para absorver a mão de obra lá disponível? Verdadeiro. Se absorvesse a mão de obra, ela não seria uma cidade dormitório, automaticamente não receberia a designação de cidade satélite. 59. Para melhor gerenciamento, a divisão do Distrito Federal se dá em regiões administrativas. E isso até aqui está certinho, o artigo 10º da Lei Orgânica. Pois a Constituição Federal proíbe sua divisão em municípios? Sim,
Por favor, gente, não pode, em hipótese alguma, dividir o Distrito Federal em município. Professor, se for aprovado por unanimidade entre os deputados distritais, 24 votos a favor. Não pode, é proibido pela própria Constituição. Tá? Não pode. O Distrito Federal não é Estado, o Distrito Federal não é município. Mais uma vez eu falo, é o que, gente? Ele é esse ente atípico que possui prerrogativa legislativa, hora de Estado, hora de município. Com autonomia política e econômica, olha aqui, com autonomia política e econômica, as regiões administrativas têm seus administradores escolhidos pelo voto direto da população. Errado 3 eternidades seguidas. Por que isso? Vamos lembrar o seguinte, né? Um estado, ele se subdivide em municípios. Município em distrito. O estado, ele tem autonomia econômica, ele pode arrecadar impostos. O município tem autonomia econômica, pode arrecadar impostos. O estado, ele tem autonomia política, ele elege os seus deputados estaduais. Não é isso? Aonde? Na Assembleia Legislativa, faz suas leis na Assembleia Legislativa. Já o município tem o quê? Vereadores. E ele faz suas próprias leis aonde? Na Câmara Municipal. O DF, o Camarote VIP de Goiás, não é estado. Logo, ele não se subdivide em município. O DF não é município. Logo, ele não se subdivide em distritos. O que é o DF? É o DF. E qual é a subdivisão do DF, gente, para melhor administrar? Tá aqui, ó, regiões administrativas. Atualmente, nós temos 33 regiões administrativas. O DF possui autonomia econômica e política. O DF, as regiões administrativas, não, tá? O administrador, ele é escolhido atualmente por quem? Pelo governador. Tem até uma historinha de tentar passar uma lei para que possa ter eleições para administradores. E eu costumo falar que não vai dar certo. Por quê? Se o governador é do partido A e um administrador eleito de qualquer RA for de um partido Z radicalmente oposição ao governador, vai receber verba quando? Nunca. Principalmente porque a região administrativa não tem poder de arrecadação. Quem é que arrecada? É o governo do Distrito Federal. Ah, professor, é só fazer uma lei e obrigar a mandar verba. Aí você deixa de ser região administrativa e você está falando que é município, que tem repasse de verba. Então você não pode, tá? Ah, professor, para que serve o administrador? Gente, para receber a demanda da população e justificar para ela que não consegue fazer nada porque depende de quem? De verbas do governo do Distrito Federal. Entendido a brincadeira? E é por isso que, como nós somos uma mescla com hora capacidade legislativa de Estado e de município, é que nós temos a Câmara de município e a legislativa de Estado, no caso aqui. Questão 61. A concepção urbanística de Brasília é de Lúcio Costa. Urbanista, opa, acertaram. Enquanto a concepção arquitetônica, arquiteto Oscar Arquiteto de Niemeyer, verdadeiro. Agora sim, né? Brasília, em 1987, com 27 anos de fundação, passou a integrar a lista de patrimônio da Unesco, considerado um dos maiores acervos do movimento moderno da arquitetura urbanística do século XX. Questão verdadeira. Olha só como é que é interessante. Lembrando mais uma vez, o governo do Distrito Federal, em outubro de 87, emite um decreto onde ele tomba a cidade e fala o quê? Que toda essa área planejada aqui, tá certo? Por Lúcio Costa, ela tá tombada. É por isso que o cruzeiro que tá aqui, gente, ó, o cruzeiro que tá aqui, ele tem que respeitar o tombamento. Os prédios não podem ter grade, porque foi tombado toda essa área aí. Depois que é tombado, aí sim a Unesco faz o quê? Ela concede o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. 63. Tem sido enorme, tem sido constante nos últimos anos, de respeito ao tombamento de Brasília, com obras destoantes de suas características arquitetônicas originais, como a instalação de coberturas em alguns prédios, verdadeiro, né? Cobertura, tá certo? Cercar os pilotis, colocar grade, né? Os puxadinhos, coisa que não pode. 64. Em relação ao desenho do plano urbanístico de Brasília em forma de avião, e não vai brigar com isso, não. Porque isso foi o quê, gente? Ficou popularmente conhecido assim. O tronco, ou seja, aqui o tronco, ó, o tronco, não é as asas não, corresponde ao eixo monumental. Isso, que corta a cidade no sentido leste-oeste. Vamos embora fazer aqui, ó. Vamos lembrar isso aqui, ó. Tá certo? Norte-sul, leste, norte-sul, leste, oeste. E lembre que aqui está Brasília, o tronco é leste, então aqui o Congresso, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Questão verdadeira.
verdadeira. Vamos lembrar, gente, que o eixão, tá, é o chamado eixo rodoviário, que pega as pessoas das residências e leva para a rodoviária, popular rodoviária do plano piloto. 65. Os campos limpos são áreas do cerrado, lembra o campo limpo é aquela área de gramínea? Tá aqui, ó. É a área de cerrado que predomina a vegetação rasteira, sendo utilizada para a criação extensiva de gado? Verdadeiro, inclusive como pasto. 66. O ponto de maior altitude, com cerca de 1.344 metros, localiza no Morro do Rodeador, tá, no Pico do Roncador, no noroeste do Parque Nacional de Brasília? Verdadeiro, tá, gente? Aonde nós temos o quê? Nós temos, tá, na região administrativa de Braslândia. Gente, nós estamos fazendo, tá, realidade do Distrito Federal mais ID em exercícios, tá? Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta, continuando a resolver. Lembrando, vamos para 65 agora, são 200 questões, tá? Você não vai perder nenhuma, não é verdade? É VaptVupt, eu vou e volto.